Olá, este é o programa Percepção e eu sou César Vanucci, repórter. Estou recebendo hoje aqui, como convidada do programa, para um depoimento, a professora Cristiane Ferraz, pedagoga. Cristiane Ferraz é especialista em medicina chinesa e dirige uma escola especializada de denominação Neijing, que atua justamente na área da propagação das técnicas medicinais chinesas. E vamos dizer assim, no prato de sustentação mais bem argamassado do trabalho que ela realiza, a acupuntura adquire uma posição de certa relevância. Cristiane, é um prazer recebê-la, né? Muito obrigada. E eu gostaria de rogar de você, por gentileza, que explicasse como é que surgiu a escola Neijing, que, pelo que sei, acha-se espalhada por diversas partes do mundo, não é isso? A escola Neijing nasceu em 1972, tem aí 46 anos, né? E foi fundada pelo mestre José Luiz Padilha Corral. Você o chama de mestre por quê? Porque ele ocupa esse lugar na vida de várias pessoas, né? Entendi. Como ele é espanhol... Uma espécie de guru? Pode-se dizer que sim. Pode-se dizer que sim. Como ele é espanhol, chamamos ele de maestro. 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 Mas traduzindo para o português, mestre. Ele é mestre não por escolha, né? Foi porque pessoas ao longo da trajetória dele pediram a ele que ensinasse, que ele transmitisse as coisas que ele foi aprendendo e visionando também, né? Que como um guru, os gurus parece que são avatares, pessoas que estão a outro nível de consciência. Um dom conferido em instâncias, vamos dizer, transcendentes da vida, né? Que não corresponde a nós decidir, né, esse dom, e sim recebê-lo quando nos convém, quando essa pessoa, no caso o Dr. José Luiz Padilha, ele tem uma função na vida, né? E essa função dele acabou que levou uma legião de pessoas para esse projeto que é a Escola Neijing, que hoje são 54 sedes em todo o mundo, desde o norte até o sul. E uma das sedes se implantou aqui em Belo Horizonte há 9 anos. São muitas no Brasil? 4. 4 no Brasil. Tem Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, nessa ordem, né, de nascimento. Muito bem. E ele é o grande responsável, né, por esse projeto, que não é um projeto só de uma escola de medicina chinesa. A escola Neijing, né, e o nome Neijing surge também de um livro da tradição da medicina chinesa, que é o Tratado do Interno do Imperador Amarelo, né, que era um dos principais imperadores celestes, que há mais de 3.000 anos começou a querer entender por que o ser humano adoecia e enfermava. E existia na corte desse imperador celeste um médico, o Qipo, que sempre o acompanhava, tentando desvendar, né, esses segredos da saúde humana, obedecendo sempre aos mistérios divinos, né? Mas tentando desvendar esses segredos. O que fazia o homem enfermar? E nessa conversa entre Huangdi, que era o imperador amarelo, e o Qipo, eles foram pouco a pouco escrevendo esse livro Neijing, que é o livro mais antigo da tradição. E aí o mestre José Luiz Padilha deu esse nome à escola. E pouco a pouco essa escola foi se desenvolvendo por necessidade mesmo dos lugares, né,
As pessoas foram conhecendo essa escola, o projeto, que é um projeto multidisciplinar, que entende o ser como um intermediário entre a força do céu e da terra. É como se o homem, o ser humano, ocupasse esse lugar de, através dos canais energéticos, de acessar as forças do céu e as forças da terra através desses canais energéticos pelos quais nós trabalhamos com massagem, acupuntura, moxa bustão e diversas outras técnicas afins. Ô Cristiane, a gente deduz facilmente das palavras que você acaba de proferir que existe então entre essa organização em que você se acha inserida no trabalho dela uma conotação, né, espiritual, né? Há uma proposta espiritual embutida na ação humana, não é isso? Com certeza. Descreva como é que você identifica essa ação espiritual dessa técnica. Primeiro, a escola Neijin não está associada a nenhuma religião específica. Pelo simples fato de que as religiões elas encaixotam um pouco as nossas ideias. Se a gente entende desde o ponto de vista religioso, né, de religar-se, aí a gente já começa a entender que, como eu falava antes, que somos intermediários, né, dessa força do céu e da terra, começamos a conseguir entender que os canais energéticos, eles não têm uma representação física, são puramente lugares onde passa um tipo de energia, e é aí nessa energia que a gente atua. Se a gente parte do princípio que eu vou atuar no corpo físico e esse corpo está em movimento, esse corpo é quente, transmite sensações, tem desejos, tudo isso que faz esse corpo estar vivo é justamente essa força do Ti, da energia, que o move. É uma força invisível. Né? É uma energia sutil, né? Super sutil. E essa sutileza do Ti, da energia, né, que é uma tradução aproximada, vamos chamar assim, de Ti, energia, ela não está separada da estrutura física. A ciência, né, ela conseguiu separar o que seria o espírito da forma do corpo, quando na verdade não existe essa separação para a medicina chinesa, para várias outras medicinas, né? Não seriam só a medicina chinesa. E a ideia de que o corpo é um espírito conformado, com forma, nos remete à ideia de que somos espírito com forma. Com indumentária física. Com essa indumentária física. E se somos espírito com forma, por que não entender o ser espiritual? Muito bem, agora me diz uma coisa aqui que me intriga muito. Eu me recordo de um tempo em que citar a expressão acupuntura em certas rodas soava como uma espécie de heresia, de blasfêmia, de uma crendice vulgar. E, de repente, a acupuntura parece que ganhou uma interpretação nova na visão de muita gente. Mas ainda hoje você se defronta como aplicadora da técnica da acupuntura ou de coordenadora de uma organização que se propõe a aplicar essa técnica com essa ordem de preconceito? Em algum ponto, em algum lugar? Hoje já se fala mais claramente da acupuntura porque a televisão ela ocupa um espaço na vida do ser humano que deveria ser melhor aproveitada, né? Tá certo. E em algumas ocasiões a televisão entra, né, na casa das pessoas e comenta um pouco sobre a acupuntura. Felizmente
Em algumas ocasiões, a mídia chegou a comentar sobre esse espaço da acupuntura, né, na vida sanadora do ser humano. E isso foi pouco a pouco trazendo interesse. As pessoas, o que é isso? Como funciona e tal? Mas ainda existe uma certa crendice de que o que aquelas agulhas fazem, se elas penetram, se vão atingir um nervo, um sangue, ou trabalha sobre o sistema nervoso. E na verdade, a medicina chinesa trabalha no todo. Traz sempre a ideia do todo. Não traz a ideia das partes, de trabalhar partes, e sim o todo. Quando a gente entende que o ser é um todo que se expressa em partes, que cada órgão interno não trabalha por si separadamente, e sim trabalha num sistema onde o fígado não trabalha para ele próprio, trabalha para o organismo como um todo. O rim, ele é um grande depósito de energia, de vitalidade, que não ele guarda para ele oferece para o todo. Na medida em que a gente vai compreendendo que o organismo todo funciona em harmonia como um todo, na hora de tratar o sujeito com acupuntura, com massagem, com moxa-bustão, ele vai começando a entender ao longo do tratamento que ele vai buscar ajuda para uma dor no joelho. E começa a compreender que algo diferente aconteceu com ele. O intestino começou a funcionar melhor, os pensamentos começaram a ficar mais claros, a relação com o marido, com a mulher, com o filho está mais suave. Que atua também no plano psicológico. Atua em tudo. Então, nem as pessoas procuram a acupuntura para tratar uma parte. E ao longo do tratamento vai compreendendo que é um tratamento do todo. Que é o todo. A medicina chinesa ocupa o lugar do todo no ser, ainda que o todo seja inabordável. Entendi. Mas através da acupuntura, dentro dessa perspectiva espiritual, ela aborda o todo dentro do mistério do ser, que nunca sabemos até onde um tratamento de acupuntura pode chegar. Respondendo essa pergunta anterior que você falou sobre como que essa medicina foi se desenvolvendo ao longo do tempo, ele está vivo até hoje, depois de mais de 5.000 anos, porque se investiga sobre ela até hoje. É uma medicina viva, ela não está morta. Continuamos recordando de assuntos e temas de há 3.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, mas hoje ainda falamos da necessidade de investigar sobre esse tema. Quando investigamos, vamos descobrir novas formas de acoplar o tratamento para tal enfermidade. E essa evolução no estudo da medicina chinesa que faz ela estar viva até hoje. Muito bem. Cristiane, nós vamos parando por enquanto por aqui, e na sequência nós vamos fazer outras abordagens a respeito do trabalho que a Neijing executa, não só na acupuntura, como utilizando ainda outras técnicas da medicina chinesa, que, segundo você nos apresenta, são também bem eficazes, é isso? Sim. Até sempre.